Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Chegou a vez do poema, talvez o mais famoso, talvez o mais polêmico, poema drummondiano, No Meio do Caminho. Quem nunca ouviu os versos? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Vamos ao texto? Acompanhe comigo a leitura. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema foi publicado pela primeira vez em 1928 na revista Antropofagia, uma revista organizada pelo escritor Oswald de Andrade, da primeira geração modernista. 1928 é um ano bastante interessante, porque é o ano do Abaporu, da Terceira do Amaral. Também é o ano do livro Macunaíma, do Mário de Andrade, e do Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, e também a primeira publicação do Drummond. Esse poema vai participar, então, do Alguma Poesia 2 anos depois, em 1930. Não é um poema fácil, mas também não podemos dizer que seja um poema hermético, intransponível. Não. Tem várias sugestões de leitura dentro do próprio poema, e o Drummond ele não esconde os seus interesses. O Drummond não esconde suas ideias, ele não esconde. Às vezes parece difícil um poema drummondiano porque ele é muito sintético, como qualquer poeta deve ser. E a síntese da poesia faz com que, às vezes, não se torne de fácil leitura, mas é possível compreendê-lo. Devemos pensar também no seguinte: um poema, ele existe por conta de sentimentos. Ou seja, quando o poeta escreveu, ele quis guardar alguns sentimentos, ele estava sentindo algumas coisas e ele colocou isso no papel. Claro, nós devemos então procurar nessas palavras algumas pistas que nos levem aos sentimentos desse poeta para poder curtir o poema, para poder compreendê-lo, para saber dos sentimentos desse escritor, do que estava acontecendo com ele e do que ele quis nos deixar como legado e a forma como ele fez para guardar determinados sentimentos. Às vezes nós pensamos na poesia como algo, ou qualquer obra de arte, como algo, cada um interpreta a sua maneira. Eu acho legal isso, cada um interpreta a sua maneira, eu acho muito legal. Porém, é uma interpretação, não é uma leitura. Ler é compreender o que realmente está escrito naquele texto. Interpretar é o mesmo que construir um outro poema a partir daquele texto. Então são duas coisas diferentes. O que nós vamos tentar fazer aqui é uma leitura, não uma interpretação. Eu disse tentar. Não podemos também ser arrogantes a ponto de achar que nós conseguimos compreender completamente aquilo que o autor grafou, aquilo que ele registrou. Não, mas podemos tentar. Podemos alçar alguns voos na tentativa de elucidar, de esclarecer alguns aspectos importantes para traçar, para firmar uma comunicação com esse grande poeta. Conhecê-lo faz bem para a saúde, né? Então vamos tentar, vamos à luta com esse poema. Ele diz aqui: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Ele colocou desse acontecimento e colocou no singular.
Então houve um acontecimento. Que acontecimento é esse? Bom, nós podemos inferir o seguinte: em 1926, 2 anos antes da publicação desse poema, Drummond se casou. No ano seguinte, ele teve o seu primeiro filho, Carlos Flávio, em 1927. Porém, tragicamente, esse menino sobreviveu apenas meia hora. Isso é um acontecimento, isso é um fato extremamente doloroso. E foi logo em seguida que o Oswald pediu um poema para o Drummond. E ainda em 1927, no ano da morte do seu menino, ele escreveu esse poema, que foi publicado no início de 1928. É difícil eu não concluir, é muito difícil nós não concluirmos que esse acontecimento seja a morte do Carlos Flávio. O poema foi escrito no mesmo ano da morte do menino. E ele diz: nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Ainda, o crítico Gilberto Mendonça Telles, também poeta, ele propõe a visualização de uma figura de linguagem chamada hipértese. Hipértese é quando trocamos de lugar dentro da mesma palavra algumas letras ou sílabas. É uma figura de linguagem parecida com o hipérbato, em que você troca dentro da mesma frase algumas palavras ou expressões. Ele vê uma hipértese na palavra pedra com a palavra perda. E então leríamos: no meio do caminho tinha uma perda. Tinha uma perda no meio do caminho. Se isso aconteceu em 1927 e Drummond nasceu em 1902, o Drummond tinha 25 anos de idade. 25 anos de idade em 1927 é o meio do caminho. A expectativa média de vida naquela época não chegava a 50 anos. E ele estava com 25, bem no meio de uma jornada, no meio do caminho que nós traçamos durante a nossa vida. E ele encontrou uma pedra. E aí ele estava lá pensando, refletindo, mastigando, ruminando, procurando respostas. Toda vez que nós perdemos alguém muito próximo, nós procuramos respostas impossíveis. Chegamos até a amaldiçoar alguns acontecimentos. Chegamos até a ofender algumas crenças, porque nós procuramos respostas e elas não vêm. E aí você ficar repetindo e repetindo e repetindo faz parte de um momento bastante reflexivo. Talvez essa reflexão, essa busca por respostas, justifique esse: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Ele certamente estava pensando no acontecimento dele e buscando respostas. Ele busca respostas também em outros autores. Então, certamente ele estava pensando no verso que abre a Divina Comédia do Dante Alighieri, do século XIV, Nel mezzo del cammino. Lá o Dante diz que no meio do caminho ele se encontrava numa floresta escura, porque havia se perdido. E aí o Drummond estava tentando relacionar esse Nel mezzo del cammino. O que isso pode ajudar a esclarecer o meio do caminho dele
e a pedra no meio do caminho dele. É claro que essa pedra tem muito a ver com a origem do Drummond. Na Divina Comédia não aparece a palavra pedra, aparece uma floresta escura. Mas o Drummond é de Itabira, Minas Gerais. Minas de pedra, Ita é igual pedra. Tem muita pedra na história do Drummond. Itabira significa do Tupi-Guarani cidade de pedra. E lá na Confidência do Itabirano, o Drummond diz que na cidade dele as pessoas têm 80% de ferro nas almas. Esse ferro é aquela pedra de ferro. Itabira produz pedra de ferro. Tem 90% de ferro nas calçadas. Então a palavra pedra tem tudo a ver com a história, com a origem do Drummond. Também existe um outro poema do Olavo Bilac que ele colocou o nome Nel mezzo del camin, também no meio de uma jornada, no meio da vida, um amor se rompe, uma relação amorosa se rompe e cada um vai para o seu lado, Nel mezzo del camin. Então nós vamos estudar este poema dividindo em 3 partes. Eu proponho que nós pensemos da seguinte maneira: o acontecimento, o personagem Drummond e suas pedras e a crítica que ele faz aos parnasianos, principalmente a esse poema, Nel mezzo del camin, do Olavo Bilac. Ok? Então, o acontecimento seria o falecimento do seu filho Carlos Flávio. E isso, claro, o fez pensar vida e mundo e Deus, e por que isso tudo é necessário, por que essa dor tão forte, porque isso, o que fez de errado, o que ele está pagando para poder sentir tanta dor. Então há questões inexplicáveis, há questões que fazem-nos refletir e refletir e refletir. Nessa época, 1930 mais ou menos, ou a década de 30 e 40, na arte existe uma reflexão bastante grande. Quem já viu os filmes do Tarkovsky ou os filmes do cinema novo, se lembra daquelas cenas bastante lentas que, para quem não acompanha Belle Époque, cinema novo, e Tarkovsky, e etc., e nunca viu Fanny Alexander, não vai entender por que uma câmera demora tanto para mudar de lugar. Porque existe uma reflexão do personagem. Existe, mas só que isso é muito interior, isso é muito dentro do personagem. E para quem não está entendendo aquela obra de arte, só vai ver uma cena lenta, mas que não diz nada. É como você ler no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, e não saber o que está acontecendo, você está vendo só uma repetição de palavras inúteis. Inúteis. Mas se você passa a entender o poema, essa repetição deixa de ser inútil. A câmera lenta do Glauber Rocha, ela deixa de ser inútil, desde que você saiba acompanhar a reflexão do personagem, da sua própria existência naquela circunstância. Então faz parte de uma estética da época, faz parte de um momento da arte modernista, essa tentativa de psicologizar o exterior, de você transpor o mundo interior do personagem para a imagem da cena. E eles tentaram e muitos conseguiram bons resultados com isto. Então esse acontecimento provoca essa reflexão e essa estética da poesia drummondiana. Mas agora vamos ao personagem, o Drummond. O Drummond tem um poema maravilhoso chamado Confidência do Itabirano, e essa Confidência do Itabirano está no livro Sentimento do Mundo, de 1940, 10 anos depois do Alguma Poesia. E eu quero reler com você um trecho do Confidência do Itabirano para ficar bastante claro
quem é esse personagem que está refletindo sobre essa pedra no meio do caminho. Acompanhe comigo. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. Olha como é que o Drummond não esconde os seus sentimentos, ele não nos sonega informações para entender o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Não, porque as coisas são muito claras. Alguns anos vivi em Itabira, mas principalmente nasci em Itabira. Então ele atribui a sua natureza ao fato de ter nascido em Itabira e ter vivido lá. Tanto é que ele coloca essa coesão. Por isso sou triste. Ele dá a causa. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, intransigente, forte. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. Esse alinhamento, esse silêncio. Lembra que lá no primeiro poema desse livro ele fala que no autorretrato dele, que tem poucos amigos, o homem atrás do bigode, tem poucos, raros amigos. Esse alinhamento do que na vida é porosidade, fluência e comunicação. Ele tem bastante silêncio, porque é um homem bastante reflexivo, bastante pensador de si mesmo e da sua época. E aí ele tem uma frase, um verso muito melhor que ele diz: a vontade de amar que me paralisa o trabalho, de tão forte que é a vontade de amar, vem de Itabira. Percebe, não tem rodeios. Ele está dizendo que essa vontade, essa sede, essa fome, essa necessidade de amar vem de Itabira. Por quê? De suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Porque aquilo que falta a Itabira, Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. Então aquilo que falta em Itabira, falta a Drummond. Ele é da natureza de Itabira, ele nasceu em Itabira, ele viveu em Itabira, ele é aquela cidade de pedra. Está escrito assim muito claramente: por isso sou triste, orgulhoso, de ferro, porque nasci em Itabira. E olha a conclusão que ele vai chegar aqui no fim da segunda estrofe: e o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. É claro que não é fácil de entender, mas reflita comigo. O hábito de sofrer, que tanto me diverte. Por que tanto me diverte? Porque é o que o faz escrever, é o que o faz pensar. Esse sofrimento é o seu motor, é aquilo que o põe a fazer poemas. O sofrimento é que o instiga, que o impulsiona, é o seu estímulo. Então, o que tanto o diverte. O hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. Mas como o hábito de sofrer pode ser doce? Porque o hábito de sofrer, que vem de Itabira, é que o faz ser escritor, é que o faz ser uma pessoa sensível, é que o faz ser uma pessoa reflexiva. Então ele agradece a isso, é doce herança itabirana. Então, ele nasceu numa cidade de pedra que produz pedra e ele se sente esse homem de pedra, duro, inflexível, intransigente, com ferro na alma. Ele sente isso. Olha que verso mais lindo: a vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas. O que são noites brancas? Sem acontecimentos. De suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes, sem perspectivas. Então toda essa sede que o Drummond tem
é a mesma sede de Itabira, uma cidade que não tem. O fato de não ter faz com que ela deseje muito, com que ela queira muito. Compreende? O fato de Drummond ser uma pessoa tão sensível, por querer tanto aquilo que não tem, por buscar tanto aquilo que lhe falta, fez dele um cara gauche, como ele disse lá no primeiro poema desse livro. Você se lembra, claro, porque são versos também muito famosos. Quando eu nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ele colocou o nome dele, Carlos. Por quê? Porque ele não esconde, é isso. Vai, Carlos, ser um errado na vida. Por quê? Porque o mundo é século XX, é materialista, é tecnologia, é ferro, aço, alumínio, siderurgia, metalurgia. E o Drummond, com todo esse humanismo, esse psicologismo, com toda essa vontade de amar, essa sede infinita de amar, ele é o cara errado, torto, o cara extraviado. Tanto é que, em 1954, no livro Fazendeiro do Ar, ele tem um outro poema. O título é O Enterrado Vivo. Olha o título, O Enterrado Vivo. É muito mais direto do que se falar que eu sou gauche, né, meu? O Enterrado Vivo. Olha o que ele diz no final do poema. É sempre nos meus pulos o limite. É sempre nos meus lábios a estampilha. É sempre no meu não aquele trauma. Sempre no meu amor a noite rompe. Sempre dentro de mim meu inimigo. E sempre no meu sempre a mesma ausência. Isso já é 1954. No meio do caminho, 1928. Mas pega lá. Nós vimos até agora desse poema dois aspectos fundamentais: o acontecimento e o personagem. São duas grandes ausências: a ausência do menino e a ausência de tudo que Itabira não pôde oferecer a ele. Porque Itabira só tinha suas noites brancas, sem mulheres, sem horizontes. E olha o verso que ele faz no fim do poema, O Enterrado Vivo. É sempre, no meu sempre, a mesma ausência. Tem alguma coisa escondida aí? É sempre, no meu sempre, a mesma ausência. E ele coloca dois sempres. É sempre, no meu sempre, a mesma ausência. Ok? Vimos dois aspectos. Vamos ver o terceiro. O terceiro tem a ver com o poema do Olavo Bilac. Olavo Bilac também escreveu um poema chamado Nel mezzo del cammino. A terceira parte nós vamos chamar de a crítica. Então nós temos o acontecimento, o personagem e agora a crítica. Vamos ao poema do Olavo Bilac, o Parnassiano. Nel mezzo del cammino. Cheguei. Chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma povoada de sonhos eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada, tive da luz que teu olhar continha. Hoje segues de novo. Na partida nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. É um soneto, 4-4-3-3, esquema de rimas, versos decassílabos.
exibe algumas figuras de linguagens próprias do parnasiano, porque o parnasiano é bastante formalista. Se você se lembra do quiasmo, aquela figura de linguagem que se caracteriza pelo X, quando o início de um verso está no final do verso seguinte e o final do verso anterior está no início do verso posterior, configurando esse X, quiasmo. Veja um exemplo aqui. Na primeira estrofe, tinha a alma de sonhos povoada, e a alma povoada de sonhos eu tinha. Então, tinha, início e final do verso seguinte, povoada, final do verso anterior, início do verso posterior. Nós temos também uma métrica bastante bem acabada. Cheguei, chegaste, vinhas, fatigar. Decassílabos, versos decassílabos, que é o soneto mais clássico possível, que o soneto já é uma forma fixa, a mais clássica de todas as formas de fazer poesia. E ainda decassílabo. Os parnasianos também gostavam bastante daquela figura de linguagem chamada ejabemã. Ejabemã é quando você emenda dois versos, começando um período no verso anterior e terminando esse período no verso posterior. E são bonitinhos esses ejabemã. Olha no primeiro verso, no final do primeiro verso. Vinhas fatigada e triste. Esse vinhas fatigada está no primeiro verso e triste está no segundo verso. Você faz uma emenda. Isso chama-se ejabemã, ou encavalamento, ou essa emenda entre dois. Então eu só estou destacando isso para dizer que é um poema bastante formal, típico dos parnasianos. O Drummond, ele tem uma história grande, forte contra os parnasianos, porque ele entende que os parnasianos são bastante ocos, vazios, é muita forma para pouco conteúdo. E de novo, ou já no começo, o Drummond critica fortemente. Perceba que ele não concebe o fato de Olavo Bilac usar um verso tão forte, tão universal, tão clássico, tão poderoso, tão de toda a humanidade, né, Meso del Camin, para falar de um acontecimento tão, para ele, para o Drummond, tão fútil, banal. Uma relação que se rompe e cada um vai para o seu lado, e ele usar Nel Meso del Camin. E usou na escrita, na grafia original, Nel Meso del Camin, no título, Olavo Bilac. Para o Drummond isso é uma ofensa. Quer dizer, é muita forma para pouquíssimo conteúdo. Já o Drummond vai usá-lo no meio do caminho, mas para registrar vários sentimentos profundos, sentimentos existenciais, sentimentos que participam da história universal da humanidade. E quando ele escreve, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, e ele vai repetindo isso sem nenhum pudor, e ainda usa a forma coloquial em lugar da forma culta, o verbo ter em lugar do verbo haver, tinha uma pedra em lugar de havia uma pedra. Me parece que há um deboche do Drummond a respeito desse formalismo parnasiano. Então, a despeito de quiasmos e ejabemãs, ele faz uma repetição e repete, tipo, Bilac, para que isso? Isso não tem a menor importância, o que importa é o conteúdo faz a forma não faz o conteúdo, senhor Bilac, mas é o conteúdo que faz a forma. Então eu vejo uma crítica bastante severa ao parnasianismo, ao Olavo Bilac, quando ele cita... Mas onde é que você viu que tem a ver com Olavo Bilac esse poema com o poema do Drummond? Veja comigo. Lá no primeiro verso do Bilac, ele diz: cheguei, chegaste, vinhas fatigada. Grifa a palavra fatigada. Depois de triste, fatigado eu vinha. Sublinha a palavra fatigado. Aí depois, lá no poema drummondiano, ele fala:
Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Quando ele usa a palavra fatigadas, e fatigadas de tanto pensar, de tanto chorar, lamentar, maldizer, procurar, fatigadas, cansadas. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, porque ele está ali mastigando, ruminando. No meio do caminho tinha uma pedra. E quando ele usa a palavra fatigadas, ele me remete a vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Os fatigados do Olavo Bilac são bastante fraquinhos em relação ao fatigadas do Drummond. E parece-me que ele usa essa mesma palavra, esse mesmo vocábulo, para enfatizar a crítica, para fazer a referência à crítica, para fazer referência ao poema do Bilac. Se bem que nem precisava disso tudo, porque o título já é uma referência bastante forte. No meio do caminho, nel mezzo del cammino. Já é uma referência bastante forte, não é isso? Mas eu quis achar um outro ponto para que você entenda que assim não é à toa que nós vamos ligando as coisas para entender melhor o poema. O Drummond, ele tem alguns sofrimentos que são muito fortes, que são muito profundos, que são muito tristes. Só que às vezes, por força da beleza da sua poesia, parece que nem são tão tristes assim. Eu vou dar um outro exemplo. No livro Sentimento do Mundo, que é de 1940, 10 anos depois de alguma poesia, no livro Sentimento do Mundo tem um poema chamado Sentimento do Mundo. E no poema Sentimento do Mundo, no final, ele diz o seguinte: 1940, em plena Segunda Guerra Mundial. No final do poema ele diz o seguinte: quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Não, pega esses dois últimos versos. Esse amanhecer mais noite que a noite. Existe uma melancolia, uma tristeza profunda, só que às vezes nós não enxergamos essa profundidade, dada a beleza dos versos, mas preste mais atenção a eles. E não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. E quando Dante escreve lá na Divina Comédia, nel mezzo del cammino, e eu me encontrei numa floresta escura, essa floresta escura, esta floresta sem respostas, treva, ignorância, não saber, não esclarecimento, não clareza das coisas. É isso que o Drummond estava passando. As coisas não se esclarecem. É um amanhecer mais noite que a noite. E se você já leu alguns outros livros do Drummond, você sabe que a palavra noite ela reaparece insistentemente em Drummond. E sempre com esse sentido de não esclarecer, de não esclarecimento. O Drummond, ele se enxerga bastante limitado diante das respostas que ele procura. Esse sentimento de limitação, mas de busca, está na poesia do Drummond em toda a sua obra, e nesse poema, então, no meio do caminho, essa limitação é latente. Ele fica perguntando, reperguntando, tentando saber, repisando um sentimento para tentar entendê-lo, mas ele sabe da dificuldade. Mas ele não desiste, ele procura. E é muito importante para ele sentir o que ele está sentindo,
Porque esse é o caminho para que um dia as coisas se esclareçam. É perceber a dúvida, a pergunta. Não existem boas respostas sem boas perguntas. Não existem boas razões sem bons sentimentos. Por isso Drummond procura tanto e registrou para nós nesses poemas, como nesse No Meio do Caminho, essa belíssima obra, uma obra-prima do Carlos Drummond de Andrade. Ok? Foi um prazer estudar esse poema com vocês, muito prazer mesmo. Logo voltaremos com mais um texto de alguma poesia do nosso grande amigo Drummond. Um abraço a todos, até!